Uma escola tem que ser forte. Quando eu era pequenininho, eram 2 prédios lá embaixo, depois a gente subiu para essa situação toda. Ela cresce junto com o Miosotis. Hoje ela está cursando Relações Internacionais na PUC-Rio. A Paula, nossa filha mais nova, continua no Miosotis. Eu estudei no Miosotis dos 2 anos de idade até os meus 17, quando eu passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Olá, está entrando no ar o programa Os Tempos Mudaram. Nosso programa é uma iniciativa do Educandário Miosotis. Nosso objetivo é levar uma reflexão sobre educação, sobre cultura. Você sabe, nós temos um e-mail de contato para o nosso programa. E se você quiser escrever, dar a sua opinião, fazer a sua reflexão, sugerir, quem sabe, um tema, escreva para programa@miosotis.com.br. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um dos aspectos da organização do currículo escolar da escola brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 propõe que a organização do nosso sistema educacional esteja em 3 áreas. E a primeira delas, essa sobre a qual nós vamos refletir nessa edição do programa, é exatamente linguagens, códigos e suas tecnologias. Em outras palavras, a nossa legislação, educadores, homens e mulheres que têm se debruçado sobre a tarefa de ajudar crianças e adolescentes no seu processo de formação, entendem que uma das grandes questões na vida de uma pessoa é a capacidade de comunicação. Comunicação por intermédio das palavras, por intermédio dos gestos, do corpo, comunicação de uma maneira abrangente, que faça não apenas com que as mensagens verbais que queremos transmitir sejam compreendidas, mas que a nossa própria existência, o nosso próprio eu, possa se fazer compreender, possa se fazer presente, possa se fazer sentido em todos os lugares por onde nós estivermos. O nosso primeiro grande desafio é refletir sobre a língua portuguesa, a língua materna, aquela com a qual convivemos desde o primeiro momento da nossa existência. Falamos português no Brasil e é preciso que, com a nossa língua, tenhamos o máximo de intimidade, o máximo de conhecimento e, acima de tudo, a maior desenvoltura possível. Capacidade de falar, de escrever, de ler, ouvir, compreender. Por essa razão, nós diríamos que a língua é uma representação simbólica da realidade. É a maneira pela qual externamos o nosso modo de ver, sentir e agir na história. Aprender a língua não significa simplesmente aprender convenções para a comunicação. Nossa língua é portadora de arte também. E por essa razão, a literatura é mais do que simplesmente compreender de que época é um texto, a que escola pertence uma determinada obra, em que linha segue um determinado autor. Estudar literatura é, na verdade, mergulhar no mundo da percepção, das emoções, dos sentimentos, dos valores de determinado autor, de determinada autora. Literatura
é a arte de criar e recriar textos, de compor ou estudar escritos artísticos. É o exercício da eloquência e da poesia. É também o conjunto de produções literárias de um país ou de uma época. Bom, eu trabalho com a língua portuguesa, né? Eu trabalho com a nossa língua mãe, língua materna, né? Nas suas diferentes disciplinas, né? Literatura, redação e a própria língua em si. E é uma importância fundamental, é a importância do processo comunicativo, né? E é uma importância além só do conhecimento verbal, do conhecimento sintático, mas uma importância de você se comunicar corretamente, que é até uma outra discussão, né? E sim, não é o que é o correto, o que é errado, mas o que está adequado àquele espaço, àquele grupo social, àquele tipo cultural. Então a importância da língua portuguesa é justamente a de adequar o processo comunicativo, seja ele verbal, não verbal, escrito, não escrito. Um outro desafio no desenvolvimento da linguagem e da capacidade humana de comunicação é o aprendizado da ou das línguas estrangeiras. Aprender, desenvolver conhecimento sobre uma outra língua é mais do que simplesmente fazer comunicação em um outro idioma. Conhecer uma língua estrangeira é mergulhar numa outra cultura. É ter a capacidade, a sensibilidade de perceber que mundos diferentes existem, com muitas questões próximas e muitas questões diferentes, distantes. Mas, acima de tudo, é perceber que a comunicação humana transcende os limites da nossa capacidade de comunicação. O aprendizado das línguas estrangeiras é, além de um exercício de raciocínio, uma excelente porta de entrada para o conhecimento de outras culturas, bem como um instrumento indispensável no mercado de trabalho contemporâneo. O aprendizado das línguas estrangeiras é, na verdade, a abertura de portas para outros mundos. O inglês é uma disciplina muito importante, porque acaba dialogando com todas as outras, e como a língua inglesa é considerada hoje a língua franca, o aluno que sabe inglês tem essa via de comunicação com a internet e com todos os outros tipos de mídia, né, no mundo inteiro. Então daí a importância da língua inglesa hoje como disciplina do ensino fundamental e médio. O espanhol hoje é a segunda língua internacional mais falada no mundo. É a língua oficial de 21 países, além de ser a língua oficial também de trabalho nas organizações internacionais mais importantes do mundo, como a ONU, Unesco, Mercosul, a Comunidade Econômica Europeia, e vai por aí afora, né? É também muito utilizada como meio de comunicação no trabalho, nos estudos, na tecnologia, na literatura, nas ciências, no turismo, né? Também temos 7 países que fazem fronteira com o Brasil que falam a língua espanhola. Uma coisa muito importante é que cada vez mais as empresas, né, valorizam que seus empregados tenham a língua espanhola, que dominem essa língua, né? Além de, numa viagem à Espanha ou à América Latina, quem tem conhecimento básico da língua, isso vai ser muito útil para a pessoa, né? Além da língua, das línguas estrangeiras e da literatura, é preciso que não percamos de vista a capacidade de expressão do corpo humano. Por isso, o lugar da educação física. A capacidade que o ser humano tem de colocar-se diante da sua realidade por meio do corpo e do movimento. Educação física é o conjunto de atividades físicas não competitivas e esportes, com fins recreativos e educacionais. É, ainda, a ciência que fundamenta a correta prática dessas atividades.